Boa noite a todos vocês. Podem se assentar, por gentileza. Eu queria compartilhar com vocês algo que Deus tem trazido ao meu coração. E nesses últimos meses que a gente andou de quarentena, né? Todo mundo, às vezes, um pouco mais afastado um do outro. Pessoas impossibilitadas de comparecer ao culto, né? Devido a essa situação. Então eu tenho meditado sobre o que é o corpo de Cristo. E como que estando no corpo de Cristo, nos possibilita estarmos conectados, mesmo em quarentena, mesmo com distanciamento social. E Deus trouxe ao meu coração um texto que está em Efésios 4. E diz o seguinte, do versículo 4 ao versículo 7. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E em cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Nós vamos trabalhar hoje 3 palavrinhas simples. Há um só corpo, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. O que isso quer dizer? Por que é possível dizer que há um só corpo? É por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele expiou os nossos pecados, morreu por nós. E antes dele ir para a cruz, no livro de João, capítulo 17, ele diz o seguinte: como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Jesus está orando pelos discípulos, mas não só pelos discípulos, pela humanidade toda que ia aceitar o seu sacrifício, que ia receber o seu sacrifício. Ele disse que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aí ele diz: dê-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Você consegue imaginar a glória e a maravilha que é isso? Jesus falou: Pai, assim como eu sou um com o Senhor, que eu seja um neles. E assim é possível a unidade do corpo. Por eu estando em Jesus, você estando em Jesus, assim somos um só corpo. E assim é que o corpo de Cristo caminha sobre a face da terra. Não só a Igreja Batista da Renascença, assim como todos quantos receberam o sacrifício de Jesus Cristo. E falando em corpo de Cristo, a gente pensa em igreja, né? Mas não necessariamente é uma igreja local. O corpo de Cristo, ele é cada pessoa ao redor do mundo que professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque ele está em Jesus, e então ele é um no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo na terra, ele tem diversas funções. E para exercer estas funções, Deus deu a várias pessoas diversos dons. E para que o corpo de Cristo funcione corretamente, nós precisamos uns dos outros. Pastor Rubens, ele gosta de falar que o mundo, lidar com as pessoas, é lidar com o mundo sobrenatural e todas as suas manifestações, boas ou ruins. O que isso quer dizer? O que isso aplica no contexto que a gente está falando aqui? Deus, ele pode vir para nós de diversas formas.
mas a forma que ele utiliza são as pessoas ao nosso redor. E para isso ele concedeu dons aos membros do corpo. Então, quando a gente vem para a igreja, ou está no nosso trabalho, ou até mesmo em casa, temos que aceitar e reconhecer o que esses dons estão nos trazendo. Então, quando, no meu caso, recém-casado, minha esposa fala comigo, olha, faça assim, é melhor fazer assim, é melhor fazer assado. Eu confio no dom que está operando na vida dela, porque ela, estando em Jesus, ela é um com o corpo de Cristo. E é o dom dela, às vezes, ver coisas que eu não vejo. Nosso pastor tem o dom de ver detalhes. Esse é o dom dele. Então ele enxerga detalhes onde às vezes ninguém viu. Esse é um dom que ele tem. E assim temos vários dons que possibilitam o corpo de Cristo na face da terra andar e cumprir as suas funções. Há um texto que diz o seguinte, que quando um sofre, todos sofrem. Porque como somos um no corpo, se um irmão está com alguma dificuldade, todos nós sofremos com aquilo. E às vezes, principalmente nesse tempo, que muita gente andou doente, muita gente às vezes esteve gripado, perdeu o ente querido, nós devemos nos importar com a dor do próximo. Quem aqui já teve sinusite? Não parece que a inflamação, segundo a ciência, são nos seios da face. Mas você já reparou que o corpo inteiro fica dolorido? Você fica na cama uns 3 dias, você fala assim, ai, que dor no corpo, não estou conseguindo nem levantar da cama direito. Mas é simplesmente uma sinusite. Esse é um exemplo físico do que é o corpo. Quando um sofre, todos nós sofremos, todos nós, temos aquela tristeza junto, ou também, quando um se alegra, todos alegram-se. E isso nos traz o seguinte, irmãos, nós precisamos resolver as diferenças para que haja unidade no corpo. Tem um texto que diz que quando você for trazer a sua oferta, se você tiver algo contra o seu irmão, conserte com ele primeiro, depois traga a sua oferta. Porque o corpo de Cristo, ele precisa ter unidade. Nós vamos ver mais para frente por quê disso. Então, irmão, eu te encorajo, se tem alguém aqui que tem alguma dificuldade com o irmãozinho do lado, procure consertar. Procure consertar as coisas dentro do seu lar, dentro da sua casa também. Esse período de pandemia nos trouxe várias perspectivas sobre a vida. E uma delas é que a vida é muito curta para a gente ficar guardando mágoa um do outro. Hoje você olha, o irmãozinho está aqui do seu lado, e amanhã? Pode ser que ele não esteja mais aqui. Essa pandemia levou jovem, levou criança, levou gente idosa, gente que a gente pensava, esse aí está saudável, não vai pegar nada. Pegou. E vamos consertar as diferenças entre nós, para que haja unidade no corpo. Não deixe para amanhã. Conserte. Nós somos um no corpo, porque nascemos de novo. Mas a gente tem uma cabeça, um só Senhor. Existe um texto que diz o seguinte: por isso eu lhes afirmo, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. É por isso que no início do verso 4 ele diz, há um só corpo, um só Espírito. Através do Espírito Santo é que é possível essa unidade no corpo, como eu já disse. E quando a pessoa diz, Jesus é Senhor, Jesus é o meu Senhor, quantos aqui
já aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador e fizeram essa oração: Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Você foi induzido pelo Espírito Santo a fazer essa oração. E aí você foi inserido no corpo de Cristo. E isso é maravilhoso, gente. Tem um texto, se for fazer várias menções aqui, ele fala o seguinte, que os anjos, eles olharam para o plano de Deus, que era a igreja. Eles ficaram maravilhados com a perfeição que é o corpo de Cristo funcionando. Em 1 Coríntios 12, 3, é que ele diz, esse texto que eu acabei de citar: quando demos nossa vida a Jesus, nós aceitamos como nosso Senhor, que quer dizer que Ele governa tudo na nossa vida. Isso nos leva a uma reflexão. Como tem sido o nosso estilo de vida, né? No dia a dia? Se nós fazemos parte do corpo, o corpo é governado por uma cabeça. E essa cabeça é Cristo. A gente tem deixado as nossas ações serem controladas e guiadas por Jesus o tempo inteiro? Há um tempo atrás, nos jovens, foi lançado um tema: o que Jesus faria? E é o que Ele faria em cada situação do nosso dia. Desde quando a gente acorda de manhã até o que a gente vai dormir, nosso relacionamento com as pessoas, como tem sido? Então, para que o corpo seja um e funcione corretamente, precisamos seguir o pastoreio de Jesus. Em João 10, ele diz que o pastor chama as ovelhas e eles seguem. E as ovelhas o seguem. E elas não escutam a voz do estranho. Elas sempre seguem o pastor. Assim como em uma orquestra, né, todos seguem a liderança de um maestro. Já imaginou se todo mundo fizesse o que quer, no tempo que quer, do jeito que quer, com a intensidade que quer? Imagina a bagunça que não ia ser. Mas não, todos ali seguem a liderança de um maestro. Assim devemos seguir o nosso mestre, que é Jesus, fazendo as coisas que Ele planejou para nós. No nosso corpo físico também é assim, né? Você pensa primeiro, a cabeça dá o comando, aí você estica o braço, você estica o outro braço, a perna, porque a cabeça é que comanda e todos os membros obedecem. Último item: um só Deus e Pai de todos. No livro de Efésios 1:4 diz que Deus planejou para que fôssemos adotados como seus filhos. Quando nós nascemos de novo, né, aceitamos a Jesus, nos tornamos filhos de Deus. E eu andei estudando, existe um dito popular que diz que todo mundo é filho de Deus, né? Só que não é bem assim. Todos nós somos criaturas de Deus. Quando nascemos, Deus nos dá o dom da vida, somos criados. Nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, recebemos o sacrifício dele e assim entramos para o corpo de Cristo. Ele diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E essa palavra me saltou muito aos olhos. Ele diz o seguinte, que todos quantos receberam o sacrifício de Jesus, eles receberam o poder. É uma habilidade, é o poder, é o direito, algumas traduções falam, de nos tornarmos filhos de Deus. E quando nos tornamos filhos de Deus, a gente tem a certeza da nossa salvação, a gente tem a certeza que Deus cuida de nós, porque Ele é o nosso Pai. E o Pai, Ele cria, Ele corrige, Ele ensina, né? Alguns de vocês aqui que já são pais, sabem o que é educar um filho e dar diretrizes para ele, querendo sempre o melhor.
quando aceitamos a Jesus Cristo, né, e passamos a ser um no corpo com Ele, e debaixo do senhorio dele, passamos a ser filho. E quando em João 17, né, ele orou antes dele ir para a cruz, para que nós fôssemos um com ele, assim como ele é um com o Pai. Ele diz o seguinte, que quando a gente se torna filho, se torna um com Jesus, nós herdamos as promessas de Deus para nós. Então Deus fez promessas, Deus tem planos para o corpo, para a igreja. E quando a gente aceita isso, e entende isso, então as bênçãos começam a vir para a gente, porque a gente está fazendo a vontade de Deus. E eu queria concluir com um texto em Efésios 4,16, ele diz o seguinte: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Entendendo isso, como o corpo de Cristo funciona, como nós podemos ser um debaixo da cabeça que é Cristo, o corpo se torna ajustado pelo auxílio de todas as juntas, e assim ele é edificado, o corpo de Cristo. Hoje a gente vê a necessidade mais do que nunca, do corpo de Cristo ser ativo na face da terra, para que as pessoas possam ser alcançadas, para que as pessoas possam ser abençoadas, para que o Evangelho chegue em partes onde ele ainda não chegou. E cada parte, cada pessoa realizando a sua função, exercendo o seu dom, debaixo da diretriz de Cristo, isso edifica a igreja, edifica a cada um, né? Ele fala assim, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo. Então, quando ele diz isso, ele diz o seguinte, cada pessoa, quando ela faz a sua função, ela edifica o corpo e a ela mesma. Então, que a gente possa refletir sobre como tem sido o nosso estilo de vida, se a gente tem seguido a Jesus, se já aceitamos a Jesus, para que possamos ser um no corpo, se temos seguido as diretrizes dele, né, porque ele é a cabeça, e ele é o Senhor, e como nos tornamos filhos de Deus, ele é o nosso Pai. Somos todos irmãos. Devemos resolver as nossas diferenças uns com os outros, para que o corpo de Cristo possa crescer na face da terra.